Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Do podcast Caixa Preta aqui no canal da Start Econ. E eu tô aqui com o meu amigo Lucas Sacramento. Bom tudo significa bom dia, boa tarde, boa noite. E a nossa convidada de hoje, né, pessoa especial aqui, Renata Khaled, da Tuna Pagamentos. Show de bola. Olá, pessoal. Vamos falar hoje aqui sobre a evolução dos meios de pagamento, né? Isso aí. Cara, eu já queria dizer que eu sou muito fã dessa solução, tá? Ainda não consegui implementar, tava ali nos bastidores falando com o pessoal, mas o objetivo é esse. Manda aí, Jorge. Exatamente. E já para começar, né, começar quente, vamos falar um pouco aí sobre, passamos aí um período de pandemia, onde as pessoas tiveram que ficar em casa, todas as empresas aí tiveram que digitalizar de alguma forma, né? E os meios de pagamento tiveram que criar soluções aí, se digitalizar também, né? Então, como que você viu a evolução aí nesse período, né? Explica pra gente aí um pouco como que foi isso. A gente passou por 2 anos que a venda só cresceu, né? Não tinha como voltar isso. O ano que a gente teve uma estabilização, até uma queda, foi o ano passado, né? Fechou, foi bem difícil para todo mundo, pelo cenário econômico que a gente estava e político. E agora, mas a gente vê que depois de um patamar o número não desce mais, né? E é óbvio que tem segmentos específicos que a gente tem desafios a seguir. Então, foi o caso de supermercados. Então, quem ainda não tinha uma operação digitalizada, um last mile, precisou adaptar isso correndo. E foram soluções a curto e médio prazo que envolveram desde novos desenvolvimentos até o provedor de pagamento se preparar para tratar isso. Porque aumentou o número de fraude, porque variou o tipo de fraude. Então, a gente começou também, como tecnologia, a olhar para como a gente junta tudo isso e a gente fornece uma solução que não atenda só esse cara que tem multipontos focais, né, com o cliente. Então, acho que assim, todo mundo pensou muito fora da caixinha. A gente não falava, e aí falando um pouco de orquestração de pagamento, a gente não falava nisso, é uma coisa recente aqui no Brasil, porque o padrão eu tenho uma plataforma que integra um gateway, que tem ali conectado os meios de pagamento que eu uso e um antifraude. Então, se eu quiser trabalhar com 2, eu tenho essa limitação técnica, que muitas plataformas tinham isso no roadmap, não, a gente vai permitir até para vocês testarem provedores ou personalizar ali o que vocês querem colocar no funil de pagamento de acordo com o tipo da transação ou com o segmento, né, como eu citei o supermercado. E aí vieram os orquestradores, as plataformas, beleza, já tem um parceiro que vai fazer isso. E aí que todos esses parceiros que já existiam, tanto o adquirente, a forma de autenticação, quanto o antifraude, as formas de análise, começaram também a se reinventar, né? Hoje tem mais de, sei lá, quantos tipos de análise de fraude, desde automática, manual, e que você pode hoje concentrar tudo nesse parceiro que te ajude e te traga insights. Então, isso para o gestor de e-commerce, acho que também mudou essa visão. Sim. Né? Eu preciso conectar tudo, eu posso usar tudo de uma vez, mas eu preciso de um parceiro também que entenda o que eu estou testando, o meu cenário, qual é a minha dor, para a gente entender em que fase a gente cria ali um roteamento, ou enfim.
Show de bola. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Acho que vale para todas as soluções. Fiz essa pergunta para o Conrad do Compra Rápida. A Tuna hoje, ela encontra alguma resistência de outros adquirentes para essa integração, para entrar no fluxo do orquestrador? Perfeito. Não. Eles não enxergam isso como, vou perder uma parte. Não. Por quê? Quando a operação é muito grande, ele já tem uma taxa muito legal negociada, então indifere tanto para adquirente por onde vai passar, porque está passando por lá, é muito difícil ele trocar, a gente nem recomenda. Então, quando você vai usar uma solução dessa, eu já vou começar trocando. Não, né? Até porque a gente fala de dados, é sensível, a gente pode testar duas e avaliar, porque daí ele tem mais poder de barganha para chegar lá e fazer algo. O que a gente tem feito muito é batido um papo com esses provedores também, para ver como é que a gente se ajuda também com esses insights, já que o mercado está mudando tanto. Né? Então, ver quais são os principais desafios. Eles estão trazendo um tema muito relevante à tona de novo, que é o 3DS. Sim. Todo mundo por um tempo usou, daí todo mundo não, né? Os tickets mais altos, os segmentos de risco, de repente tem muita fricção com o usuário, não vamos mais usar. Aí vieram com uma autenticação que eu não garanto chargeback, né? Então, eu não tenho ali essa garantia, mas eu estou fazendo a validação, eu estou mandando lá os dados do cliente e foram se reinventando. Então, eles vêm hoje, com todos que a gente tem contato, com bons olhos, do tipo, estão enriquecendo ali a cadeia e permitindo também, porque querendo ou não, é mais dado que está trafegando por ali, enfim, independente da combinação. Né? Então, não, a gente tem uma parceria bem forte com todos eles. Dá para todo mundo se ajudar, né? Total. Com base, enfim. Total. Show de bola. E deixa eu te perguntar, hoje, né, você comentou sobre fraude e tudo, como aumentar as conversões e aprovações sem aumentar o risco de fraude também? Tá. Isso é uma coisa muito legal. Isso é um legal. desafio grande, né? Muito. Mágica. A Renata vai... A Renata agora vai dar o segredo, hein? É muito delicado falar isso, né? E é um cenário muito comum. Então, o varejista chega e fala, eu tô com uma taxa muito alta. Óbvio, né? Principalmente quando a indústria, ele tem a margem dele ali e qualquer centavo vai contar, né? E aí ele fala, olha, eu tô com esse problema, eu contratei aqui essa solução, tá caro. Né? Então, sempre tem uma dor. Aí você fala, tá caro, mas vamos olhar se tá caro. Né? Então, quanto custa por transação, quanto você está pagando do antifraude, quem que está assumindo esse custo e quanto sai ali no final todo o pacote. Né? O que a gente pode trazer de solução? E aí tem várias. Então, quando eu falo de fraude, eu tenho desde os parceiros que fornecem toda a solução, né? Então, um subadquirente que já faz análise de fraude e tal, tem gente que fala, não, deixar tudo com ele é óbvio que meu ticket é mais alto, ele vai barrar mais. Será? Né? Então, vamos testar para ver se é isso mesmo? Porque, às vezes, o que ele está cobrando para te entregar isso faça sentido na conta dele, talvez para você não esteja fechando, mas se a gente coloca o mesmo cenário com outro provedor, será que está caro mesmo? Será que o chargeback vai aumentar mesmo? Às vezes não, né? Então, é muito do cenário, do ticket e de testar. Então, hoje, quando a gente fala não só em testar, a gente tem outras soluções. Então, tem uma biometria facial que eu posso pôr no checkout ali, e aí a fricção zero, eu sigo o usuário no fluxo dele de pagamento, e eu dou mais uma garantia ali para quem, né, para o varejista que tá certificado, e aí sim eu tenho alguma garantia de chargeback. Então, já existem essas soluções, por exemplo. Show de bola. O que eu percebo e que eu acho importante também e que outros meios não entregam para nós lojistas é que na Tuna a gente consegue fazer o teste AB e, não sei, talvez definir um percentual ou um ticket até onde eu quero atingir para fazer esse teste. Outros a gente não consegue. Isso eu acho importante, principalmente porque meio de pagamento, checkout, ali é algo muito delicado no dia a dia do lojista, no dia a dia do cliente, e isso impacta absurdamente a conversão, a experiência do cliente. Uma pergunta um pouco mais para o gestor de e-commerce. Você sente que existe alguma... Me foge a palavra sempre. Mas você acha que o gestor de e-commerce ele está muito acostumado com o tradicional dos meios de pagamento e precisa ter um pouco mais de abertura para essas novidades? A Tuna é uma novidade que já validou que funciona.
Você acha que precisa ter um pouco mais de abertura e analisar um pouco mais os números? Porque a gente sabe, a gente consegue negociar de diversas formas com a Tuna. Eu mesmo estou numa negociação e já dei feedback, então vamos continuar o papo. Vai sair assinado. Vai sair assinado. Mas você acha que falta um pouco mais de uma análise um pouco mais profunda para entender se é válido ou não? Acho. Hoje, como orquestradora, a gente precisa de uma série de dados, né? De eu chegar e falar, para entender qual a sua dor, me dá alguns números. Começa daí, né? Nem todo gestor tem todos esses números e eu não estou falando nada fora da curva, tá? Eu estou falando de dados básicos. Então, o que foi negado na subadquirente, na adquirente, o que foi negado no antifraude? Às vezes ele não tem esse número separado. Quais os principais motivos de rejeição em cada um? Eu não tenho, porque até o próprio fornecedor às vezes não manda. Então, tem que solicitar. Mas você já parou para olhar? Então, eu quero colocar recorrência. Dá para criar um fluxo de recorrência? E para esse cara que eu já conheço, eu criar um fluxo de pagamento diferenciado e ganhar na experiência do cliente? Dá. Mas qual que é o percentual da tua base que é recorrente? Putz, né? Então, assim... então, o mercado, sim. Eu acho que o que falta dos gestores hoje claro, está todo mundo muito pressionado por causa dos números, mas falta abrir a cabeça do tipo... Vamos testar? Vamos colocar aqui, porque perder... Eu não estou falando que eu vou mudar tudo que você já tem. Eu tenho um fluxo de pré-captura e né, eu analiso o risco e depois eu capturo. Eu preciso mudar? Não, ninguém está falando que eu vou mudar o fluxo ou parceiro, não. Eu estou falando que eu vou colocar, então deixa 3 meses, vamos testar do jeito que está. Eu também sou a primeira pessoa a falar, não vamos mudar nada do que está, mas daqui, né, X tempo a gente vai e começa a testar. Então, acho que falta, sim, e essa é a dificuldade, quando entra um orquestrador no mercado, de educar para mostrar como funciona. E o segundo ponto é que não é custo, né? Porque se você consegue ganhar só por poder criar mais fluxo ou usar outros parceiros, você já pagou ali o que você está usando da ferramenta, sabe? Sim. Então... Cara, com o orquestrador a gente dá dezenas de opções para o cliente, mas ele nem vê. Ele nem sabe o que está acontecendo. Não. Então, e são segundos, né? Eu acho muito interessante essa ferramenta. A gente não tem isso em outras. E isso facilita muito a nossa vida. Eu já tenho a mente aberta para isso. Graças a Deus. Só preciso assinar o contrato. O consumidor ele vem buscando cada vez mais conveniência, né? Total. Conveniência em todos os canais, né? E como que você vê o futuro disso no meio de pagamento? O que o consumidor está buscando de conveniência hoje no meio de pagamento que ainda você acredita aí que são soluções que estão por vir? A primeira coisa, acho que a gente tem que estar muito preparado para o cenário do Pix, né? E hoje a gente está falando até das fraudes que estão acontecendo por Pix. Então, tem que estar muito preparado para isso. A previsão do mercado é que o ano que vem o Pix já empate ali com o cartão de crédito, né, em volume de transações. Então, vai dividir, o cartão de crédito vai cair 2 pontos percentuais e o Pix de 29 vai para 40 e poucos por cento. É alto, né, principalmente para quem faz uma primeira compra. A gente sabe quanto é difícil fazer as pessoas, né, migrarem do comportamento, mas já do método de pagamento ser tão representativo. Então, a primeira coisa é você sempre olhar os novos métodos de pagamento. Eu acho que outra coisa é você facilitar essa jornada, tanto em quantidade, então eu posso pagar em 2 cartões, posso pagar em 2 métodos, posso, né, você está preparado para isso, e você também ter uma jornada fluida. Então, eu preciso, como varejo, ir lá integrar com cada um deles? Não, né? Então, eu já tenho ali tudo disponível, se ele tem um cashback, se ele tem né, tudo que envolve toda a jornada, independente do meio de contato com o cliente, ele precisa poder usar a hora que ele quiser. Então, eu acho que quanto mais fácil tiver na mão dele... E aí, lógico, então vou citar o exemplo do NuPay. Eu tenho uma transação que é NuPay. Meu app já está ali para eu autenticar a minha transação. Eu escolho se eu quero pagar com saldo na minha conta, se o cartão de crédito, já me dá a opção do parcelamento. E o cliente não se sente incomodado com a experiência de sair daquele ambiente. Foi para a segurança dele e foi de uma forma fluida, né? Sim. Então, assim, tem que estar sempre olhando para isso e disposto a testar. Né? Vamos colocar um NuPay, vamos colocar um PayPal, vamos testando o que o mercado dá. E aí a gente vai avaliando. Você acha que o custo do Pix com essa transferência de share aí, ele pode ter uma alavancada absurda? Absurda, acho que não. Mas é um ponto que vem se discutindo bastante. É preocupante, né? Sim.
Mas, assim, acho que, óbvio, pra gente, prestador de serviço que tem grande volume, acho que isso não, a gente sempre vai conseguir atender. Uhum. Mas pode ser que, de alguma forma, eles vão ganhar, né? É. Então, Nunca é de graça. Nunca é de graça. É isso aí que eu ia falar. pois é, Boa. a gente vem discutindo bastante sobre isso, assim. É porque a gente vem alertando também, né? Porque quando eu tô falando do usuário final, se ele baixa, por exemplo, um app no computador e que ele vai pôr, por exemplo, o WhatsApp web dele ali, e ele vai no primeiro link. Tanto a inteligência artificial está ajudando a gente, né, para a gente automatizar, principalmente essas análises de fraude e tal, quanto os próprios fraudadores. Uhum. Então, ele está só esperando você baixar alguma coisa para ele ficar ali monitorando sua área de transferência. A hora que você der um Ctrl+C, Ctrl+V no site do banco, o dinheiro já foi para outra conta, já desviou, Já era. enfim. É. Tem que prestar mais atenção e com isso vem outros custos também, né? Sim. E com essa evolução aí nos meios de pagamentos, onde que você vê que tem as maiores oportunidades de aumento de receita aí das operações que utilizam os meios de pagamento digitalizados? Acho que você tem que primeiro personalizar, então entender da sua base, né? Quanto que é um recorrente, por exemplo. Então vamos citar esse caso, é muito bom. Supermercado, ele tem muito cliente que, se você não está comprando na minha loja, está na do outro, óbvio, você não vai deixar de comprar. Então, se eu sou um cliente recorrente, você já sabe, eu valido que eu estou comprando, eu sou a Renata, estou mandando entregar no mesmo endereço, eu estou usando o mesmo BIM de cartão e eu não tive problema de chargeback, sei lá, nos últimos 12 meses. Tem necessidade de toda vez eu ir lá e tentar consultar no antifraude? Eu já conheço a Renata, né? Então, eu posso capturar direto, eu já tenho um ganho ali, né? Que seja num valor ali de uma análise e até na experiência. A Renata não volta mais, porque ela compra todo mês. De repente, eu vou lá e sou barrada num determinado mês, sei lá por quê. O lojista não tem essa informação e a Renata, né, foi comprar em outro lugar. Então, a primeira coisa, eu acho que é a gente estar preparado e entender bem o nosso perfil de transação. Outra coisa é entender de métodos. O que você tem por cada método, o que está legal, o que não está, para a gente conseguir olhar ali se a gente divide, ou se eu tenho muita transação negada, como é que eu retento isso? Dá para retentar, já criar esse fluxo? Um demorou quantos milissegundos para responder? O que eu faço? Eu já passo pelo outro? Então, eu posso ter promoções específicas por BIM de cartão, eu posso ter um fluxo diferenciado para 1P, por exemplo, né? Ou 3P, Marketplace? Pode. Como é que eu trabalho com carrinho misto? Então, você tem que estar preparado para tudo, você tem que ter uma ferramenta, claro que você nunca vai se antecipar, mas você tem que ter uma ferramenta que esteja preparado para tudo, né? Sim. Boa. Pegando esse gancho, acho que até para a galera que está entrando no ramo, e eu acho que é dúvida de muitos gestores, é dúvida minha também. Num fluxo básico, como funciona quando eu tento comprar um produto? Você vai, à medida que você não sabe o que está acontecendo por trás, né? Exatamente. Então, quando você põe o produto no carrinho, você vai já vai para o checkout, né? Então, eu vou ali, falo que eu quero continuar, eu chego numa tela de pagamento que eu preciso informar os meus dados, né? De recebimento ali, para quem fatura, quem é que está comprando. E aí, isso, eu já estou pegando esses dados para junto na próxima etapa, com os dados do cartão que você preencher, para juntar isso e mandar para uma análise de fraude. Os estabelecimentos hoje, quando você dá ali o finalizar compra, eu mando isso para uma pré-autorização para adquirente. Então, primeiro eu preciso validar. Renata tem saldo no cartão? Porque ela me informou aqui um cartão. Beleza, ele devolveu? Tem. Eu mando isso para uma análise de fraude. A Renata é Renata, né? O perfil de compra, aí cada um tem 1000 regras ali para analisar. Isso quando eu estou falando de uma análise automática. E aí, em milissegundos. Então, tem que responder muito rápido. Por isso que alguns sites falam, não atualiza, não fecha, não, né? Pode estar rolando ali o pagamento. E aí, a hora que ele me devolve, eu mando de novo para o adquirente e falo, olha, a Renata tem saldo, já validei que a Renata pode capturar a transação. E aí, é efetivo. Só que isso é muito rápido. Né? A gente nem imagina que está rolando esse processo por trás. E o que acontece às vezes, está demorando para aprovar. Às vezes, eu compro nessa loja todo mês e agora está lá, pagamento pendente de aprovação. Por quê? Aí existem 1000 porquês, mas só para entender, pode cair, dependendo do ticket ou da regra da loja, para uma análise automática. Então, cada antifraude vai ter ali seu SLA para trabalhar, para uma análise manual. Manual, né? E aí ele vai ter o SLA para trabalhar essa análise manual, daí ele vai fazer contato ou não, vai analisar uma série de coisas, e aí, né, esteja aí ciente que eles podem entrar em contato com você e tal. Então, rola tudo isso por trás. Show de bola.
Eu tenho... Agora vamos de polêmica. Ai, meu Deus. Sempre tem que ter, né? Uma não, polêmica. mas não vai né? É ser sempre minha, bom. não. Você que vai falar. Você consegue contar pra gente... acho que nem é polêmica, mas consegue trazer alguma... de maneira mais prática, algum acontecimento na implementação, algum problema que vocês tiveram no processo de implementação e que vocês perceberam, solucionaram e isso virou ou algum produto ou alguma melhoria na própria ferramenta? Eu acho que a própria questão dos fluxos, né? Que se a gente olhar no mercado de orquestração, a gente vai falar muito disso porque é a base de um orquestrador. Uhum. Mas, quando eu olho que eu tenho uma operação mista, por exemplo, um P3P, eu preciso tanto do split quanto do orquestrador, né? E aí, o que eu faço? Eu cadastro o meu fornecedor A de split num lugar, eu não... Então, assim, rolou. E aí que o fluxo saiu de acessório fluxo e a gente falou, putz, será que faz sentido ter o split? Né? Aí vieram os cardápios digitais, que faz todo sentido, eles colocam muitos merchants para dentro ali mensal. E para eu fazer o split, eu preciso estar com só ajuda do dinheiro. Nasceu a necessidade de ter uma subadquirência. Então, não é o foco, não é o que eu saio oferecendo, não, mas eu tenho para poder fazer a custódia do dinheiro. Então, nasceu disso. Outra coisa é ter o marketplace, não significa que eu vou atender todas as regras de cada varejo. Então, a gente é sempre muito transparente. Olha, o que eu não tenho, o que eu posso desenvolver. Foi assim com um grande cliente que a gente atende agora, ele queria repassar o valor ali só no status entregue do pedido. E a gente falou, beleza, não tem, mas vai ficar pronto. E foi uma opção dele esperar até ter tudo isso para subir. E a gente fez a migração. Legal. E sempre é um desafio quando é uma plataforma própria, né? Porque daí é ele que desenvolve, a gente dá um suporte, a gente tem que garantir que ele integrou toda a documentação da API. Então, Demora mais. total. Mas não é impossível, né? Então, Na visão do gestor, sempre a velocidade é importante, né, na implementação. Mas é importante, mas o que acontece é que boa parte, é o que a gente estava comentando ali, boa parte delarga, né? total. Tanto para a solução, para a agência, tudo. Se a gente não tem a estrutura do que a gente quer desenhado, a gente não vai conseguir transmitir isso para você, para outras soluções, para que vocês façam a parte de vocês corretamente, né? E é importante alinhar as expectativas. Exato. A gente, comercialmente, quando eu chego para um cliente para fornecer o orquestrador e ele fala, eu vejo que ele não tem ainda a maturidade para usar, e tá tudo bem não ter, eu já nem acelero muito. Porque precisa ser uma troca. Se ele for contratar a Tuna para deixar rodando, e aí o financeiro um dia questionar, ué, mas e esse custo aqui? Porque ele não está aproveitando a ferramenta, porque ele não tem braço, porque ele não vê Já vantagem. aconteceu, né? Já. Vixe, Deve acontecer Já. direto. já. Não- Ou de cliente que assim, eu queria fazer um teste AB, mas eu vi que tá tudo igual, eu não preciso mais. Tudo certo. Né? Também não precisa eternizar se você não quiser. Mas eu acho que você tem que ter isso muito alinhado. Até onde a gente pode sugerir, até onde o cliente quer isso e até onde ele vai ter braço para mexer, né? Porque as oportunidades são diversas. Eu falo bastante que hoje o cliente, ele sabe, antigamente não, mas hoje ele sabe quase que exatamente os processos que um e-commerce tem, principalmente quando está relacionado à entrega do produto dele. Ele sabe que são tantos dias para despachar, e tem um diazinho a mais ali de segurança, que o problema às vezes não está na transportadora igual o e-commerce passa e está na expedição. No seu entendimento, e isso pode fazer diferença para que os lojistas prestem um melhor serviço para o cliente. Você acha que o cliente está próximo de entender como funciona um fluxo do pagamento dele? Hoje ele sabe como funciona o Pix exatamente, porque é o mais simples. Mas para cartão ainda é um pouco mais difícil. Para boleto, ele já tem um pouco mais de noção. Quando descobrir para cartão, acho que pode complicar para o nosso lado. Assim, acho que é um bom ponto. Acho que os gestores... Eu entendo a sua dor de pensar do lado do gestor, mas como tecnologia, acho que... Não sei. Não faz muita diferença. Porque eu não entendi aonde... Era polêmica?
Não. Não, não. Não, não. Não. Porque o que eu quero dizer? Quando o cliente entende do processo, hoje o cliente entende do processo logístico. Ele sabe o que acontece com o produto dele. Então ele sabe exatamente onde reclamar e ele vai pesado. Quando isso acontece no fluxo de pagamento, que mexe literalmente no bolso, eu acho que a gente precisa melhorar um pouco mais as informações, que também é uma Enfim, carência. É uma carência assim, ó. Porque pra gente não muda tanto. Porque as informações, quando eu integro com o parceiro, eu trago, deixo isso mais mastigado para ele, então ele sabe aonde foi negado, o porquê que foi negado, dos códigos, a gente traduz esse código para ele, do porquê, e ele tem mais insumo. Se ele vai usar ou não, né? Mas a gente pode também informar para ele, olha, o que eu te sugiro para o próximo trimestre é isso, até por essa base. Mas não quer dizer que, de novo, né, que ele vai usar. Mas eu acho que, assim, de informação, contando com o orquestrador, você tem. Agora, se você falar de uma operação tradicional, que ele começou a utilizar novos métodos, ele precisa monitorar, e ele não está utilizando nenhuma ferramenta para isso, aí complica realmente, assim, né? Porque como é que ele vai mensurar tudo isso? Às vezes ele não sabe nem onde começa, onde termina, se tem ponto de convergência ou não, então... Eu sinto, eu mesmo já fiquei meio perdido. Às vezes não, eu tenho o meu limite no cartão lá, mas por que não aprovou? Aonde aconteceu? E geralmente é um tipo de atendimento, uma informação que a loja obviamente não vai passar. Claro. Ela vai Nem pode, né? fala para São dados sensíveis. como é que é? Não falo nem questão de dado, mas é um pouco mais de cuidado ao transmitir essa informação, entende? E geralmente o atendimento não é legal, diferente. Quando é um problema logístico, aí a gente tem exatamente com quem falar, por mais que a gente saiba o processo. Na verdade tem um canal, né? Tem um canal decente. Os hábitos, né, do consumidor vêm mudando, né? Cada vez mais você quer estar informado de tudo que está acontecendo ali com Exato. aquele produto que você comprou e também com a forma de pagamento. Todos os fluxos ali, cada vez mais as pessoas estão se inteirando do que está acontecendo e querem saber. Então... Total, acho que é importante isso, porque quando a gente fala de dados sensíveis, toda vez que você entra agora numa loja, você tem que dar um ok, né? Exatamente. Na política e tal. É importante ler, né? Porque eu acho que fala um pouco do que vai acontecer ali com os dados e não só, mostra um pouco do processo. E eu acho que é um pouco cultural, né? Da gente procurar sempre uma resposta pronta e não ler, e não ir na letra miudinha. Então, precisa também entender a parte do consumidor. Eu acho que eu só li porque, assim, eu trabalho com isso. Porque senão, nunca. É ok e tchau. Total. Não tem muita... Total. Já li também, mas não leio todos, não. A maioria, você vai lá, dá são ok. poucos também os varejistas que falam assim, olha, o processo de compra vai ser assim, a gente vai analisar e tal. E aí, quando eu ligo no saque para saber por que daquilo, às vezes eu estou onerando muito o saque, isso é um ponto muito interessante, que tanto uma agência pode olhar pela parte de CRO, de toda a experiência, das dores que eu trouxe aí, ela melhora o front, quanto da parte de pagamento. Porque às vezes é algo simples que eu posso comunicar ou que eu posso informar de outra forma ali no checkout, que já resolve, diminui ali o trabalho que eu tenho, né? Então, acho que poucos fazem isso muito bem, de explicar para o cliente ali o processo e ele entender de fato o que aconteceu. Óbvio que vai receber a resposta básica, do entra em contato com o emissor e... eu já gosto muito de ler FAQ. Eu entro no site... Porque eu não quero falar com as pessoas. Eu quero ler e resolver, sabe? É maravilhoso. Tem site que você entra e a FAQ é quase uma bíblia. Já tá tudo Cara, lá, já tem tudo lá de pagamento, de entrega, de problema no produto tal. Isso ajuda a tomada de decisão do cara, né? Às vezes é até mais rápido quando ele tá navegando no site, dá uma olhada na FAQ, tem tudo lá, pronto, comprou, tchau, vai embora. É isso. Eu gosto. Trazendo um outro ponto aqui. O que você vê como importância das fintechs? Hoje a gente tem vários bancos digitais aí aparecendo, né? Alguns já relevantes no mercado até. Como que essas fintechs elas estão ajudando na evolução da digitalização dos meios de pagamento? Perfeito. Eu acho que elas vêm mostrando aquilo que a gente estava falando antes. Tudo que funcionou até aqui não é o que vai levar a gente para um outro patamar, né? Então, elas vêm trazendo soluções ou nichadas ou atendendo demandas mais genéricas, mas que sempre tem um olhar do tipo,
não é o que o fulano já fez, né? Eu estou entregando isso mais isso. Então, eu acho que é muito positivo. Eu acho que a gente tem olhado com muito bons olhos, assim. Falando do mercado, a Tuna teve investimento há pouco tempo e a gente troca muito com os investidores e até com outras empresas que fazem parte ali, que são suportadas pelo mesmo fundo. E eu acho que tem cada solução sensacional que você realmente sai da caixinha. Quando rola um encontro, a gente troca isso, você fala, caramba, é real. E isso vai mudar a autenticação, ou isso vai mudar tal coisa, E aí o mercado inteiro está preparado, que é diferente do que era antes, que vem, sei lá, uma nova regulamentação e ponto, e ninguém está olhando para mais nada. Sai todo mundo correndo para se adaptar. Não, eu acho que elas contribuem bastante hoje. E você falou dessa questão da regulamentação. O governo hoje, ele mais ajuda ou mais atrapalha aí na questão do meio de pagamento, na digitalização? Porque a gente sabe que o Brasil é um país muito burocrático, né? Muito. Então, assim, a gente fala na evolução... O que são as dificuldades aí que vocês passam com isso? Assim, primeiro que tudo é custo, né? Então, sempre tem o imposto, é muito difícil. E outra que aí, uma coisa que não era vista, começa a tomar uma proporção, que aí vem a parte burocrática, que trava o processo. E aí impede muitas empresas de crescerem, ou até quebram as empresas e tal. Então, o desafio é o mesmo de sempre, e precisa ser muito empreendedor ou saber vender muito esse benefício para conseguir o aporte necessário, porque, olha, parece que joga contra, né? Teve um investimento agora por parte do governo em inteligência artificial, né? Sim. Mas eu só acredito vendo. Preciso ver. É tão amplo, funcionando. né? Esse tema, sim. E aí, agora o NRF falou muito disso, né? De dar diversas áreas utilizando a inteligência artificial e, como eu falei antes, assim, principalmente para os fraudadores. Então, se a gente souber usar, eu acho que sempre tem ganhos. Sim. Mas uma coisa que ela aproxima também é que essa comunidade de fraudador A pode entrar em contato com a B, juntar uma mega base e aí fica quase impossível da gente, né? Cabe as ferramentas, aos órgãos competentes, sei lá, e barrar tudo isso. Mas... Eu acho ótimo a inteligência artificial, falei até em outro episódio, mas a responsabilidade é muito grande para qualquer área, para qualquer solução que você precise da inteligência artificial. Para um texto que você vai escrever. Eu fiz artigos utilizando a inteligência artificial para melhorar texto. É diferente do que pedir para ela criar o texto não criar para você, base né? num tema. Exatamente, porque tem a minha linguagem, minha forma de falar. Eu não sou formal, não gosto de ser formal nessas trocas de ideia. Então, preciso tomar cuidado, fora que a gente consegue construir a nossa inteligência artificial dentro de diversas ferramentas. E é um outro perigo que eu acho. Principalmente quando a gente fala de pagamento e dados de cliente, enfim. Total, mas esse mercado, assim, principalmente dos antifraudes, quando a gente fala dessa construção, o que aconteceu foi muitos foram adquirindo birôs, né, que faziam parte de uma análise, foram englobando. Então, nisso, eles estão se reinventando o tempo inteiro. Então, até falando da jornada, quando eu mando uma análise para o antifraude, ele pode combinar até se você é o portador daquele cartão, se o seu telefone que você informou no cadastro é o telefone que está lá no banco emissor. Então, ele faz uma série de cruzamentos que, para isso, tem funcionado muito bem. E aí surgem novas fintechs e tal, e vai incorporando ao produto. Mas muda o tempo inteiro, né? Legal. Então... Continuando essa parte de tecnologias novas aí, qual que é o papel que você acredita que são das criptomoedas e da tecnologia de blockchain na evolução dos meios de pagamento? Olha, isso aí está rolando já há um tempão. A gente tem até uma integração pronta, a gente fez para um cliente específico e nunca saiu. Por quê? Eu acho que existe uma regulamentação, mas ainda abre brechas para muitas interpretações, né? E aí tem a questão da confiança, tem aderência, tem uma série de coisas. Eu ainda acho que vai demorar, né? Pelo menos uns 3, 4 anos aí para a gente retomar isso. Não vejo isso por agora, acho que tem questões mais relevantes. E a aderência também foi baixa quando a gente colocou o Bancrypt, então... ainda não caiu nas graças do brasileiro, né? Até porque o que o brasileiro sabe, se informa sobre, é que deu errado, que foi fraude, que caiu em golpe. Exatamente. Então, exatamente. Foi o que a gente mais viu mesmo.
O que a gente mais viu foi Porque exatamente não isso. existiu uma regulamentação. Onde eu vou Sim, saber sim. se é certo ou errado, se pode ou não pode, se, né? Uhum. Então, acho que a gente tá nesse... Eu acho que o maior desafio aí das criptomoedas é a aderência mesmo, né? Total. Eu acho que assim, a grande massa não está preparada para essa variação que acontece nas criptomoedas. Eu mesmo não saberia usar, ficaria no negativo, sei lá. É, Não faço ideia de como funciona. assim, para você parar para entender até você usar, hoje eu tenho amigos que trabalham com isso, então eu vejo que é muito a galera que está fornecendo isso, ou que está estimulando o uso, mas ainda é muito nichado, né? Até chegar na grande massa vai muito tempo. Sim, sim. Acho que quem tem isso disponível é mais por questão de dizer que tem ali mesmo, né? Não é... No nosso caso, que tinha um cliente, sim, assim, né? Foi mais uma alternativa, mas também que não... Pra dizer que tá na Fui vanguarda. onda, ali. vou tentar, né? É. Mas esse é o cara legal, porque vai que dá certo, sabe? Não tô falando desse mercado específico, Sim, mas sim. esse é o cliente ideal, sabe? De falar, não, vou testar, eu quero colocar e... Será que no Brasil isso não está mais relacionado ao poder aquisitivo do cara? Sei lá, o cara tem um bom poder aquisitivo, já tem mais... procura saber um pouco mais sobre Com a certeza, criptomoeda, enfim. com certeza. Acho que é isso. No meu meio, mesmo, não conheço Total, ninguém é mais difícil, que utilize sim. como meio de E eu pagamento. acho que, de verdade, se eu não trabalhasse com pagamento, eu não conheceria alguém, sabe? Não tem, assim, não é comum. Boa. Claro que a gente comenta em roda, o que aconteceu, o golpe, não sei o que, como funciona, teoria, mas na prática não... Eu não acho que isso vai pra frente aqui. Não. Eu acho que Sendo vai bem demorar. sincero. Pra gente retomar o assunto ou voltar a falar, precisa de muita coisa. E a galera ainda mistura muito, né? De conhecimento mesmo. Então, Uhum. E fora essa criptomoeda, quais são as tendências aí novas tendências para... a gente tem novas formas do próprio Banco Central, né? De fazer transferências ali pra gente eliminar riscos e pra gente facilitar e agilizar todo o processo de pagamento. E aí, detalhando tanto para B2C, quanto para B2B, quanto para pessoa física. Mas nada ainda que a gente fala tal coisa em tanto tempo. Isso não. Eu acho que vai mais hoje do mercado que a gente tem melhorar o que já está rolando. E a gente está falando de diversos tipos de autenticação, enfim, aí tanto de fraude quanto de meios de pagamento, do que a gente lançar coisas novas. Estava lendo sobre a América Latina, que eles têm o Pix deles, né? Até me fugiu o nome agora. Não é aderente pelo perfil, então acho que agora que a gente aderiu, a gente está no crescimento do Pix. Daqui a pouco a gente fala de alguns outros métodos, até porque vem o governo agora, vai querer regulamentar uma série de coisas. Tem gente que não quer mais transacionar por Pix, tanto por fraude quanto porque está todo mundo de olho para ver imposto sobre isso. Então, eu acho que ainda demora um tempinho. Você acha que eu só conheço a Tuna de orquestrador. Não sei se tem outros. Existem outros, é mais comum fora do país, né? Para utilização disso, por demanda e perfil de compra. Mas existem outros no mercado, sim. Mas não com a visibilidade e a proporção que vocês tomaram. Né? Eu acho que com cases assim, relevantes, acredito que não. E com todas as funcionalidades, isso não. Mas falta um pouco da galera do e-commerce olhar mais para isso, né? Eu acho. Não estou agora falando especificamente da Tuna, mas olhar para o modelo. Sabe por quê? A gente vinha de uma limitação tecnológica que você pensando em plataformas de e-commerce, que é plug and play, teoricamente, elas te falam, tá tudo pronto, só que o checkout você não mexe tanto, né? Você consegue mexer, customizar aí o front e tal, tem um monte de apps pra você ir personalizando. Famoso homologado, né? Isso. Mas o checkout você não pode mexer, porque segurança, etc. A gente abre essa possibilidade. E aí eu começo a educar o mercado de olhar para o funil de pagamento. Então, o dado que talvez o adquirente não mande, que ele precise, ele nunca perguntou porque ele já sabe que não tem, não está disponível, ou porque ele ficou nessa informação do, não, o checkout não dá para mexer, né? Não, mesmo se eu tiver o dado, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas eu acho que é aí que muda. Então, a gente está nesse processo de educar o mercado, de ter os cases para mostrar para o mercado como é que funciona e de estimular o uso. Né? É como o gateway no passado. Mas eu preciso contratar um gateway? A plataforma não tem gateway? Hoje, só um gateway para transacionar já está incluso ali no orquestrador, sabe? O que me importa não é... Eu não vou ganhar nessa transação. Eu vou ganhar no todo, né? Dele usar a orquestração a favor dele ter um split de pagamento. E aí, sim, eu acho que muda o jogo, sabe? Sim. Legal. Bacana demais.
E como que você vê a digitalização dos meios de pagamento? Você acha que trouxe bastante inclusão assim, de novas classes sociais aí no Total. mundo digital? Total. A gente cresceu do ano passado para esse 100 e tantos % de novos cartões emitidos. E aí, quando você vai olhar, desdobrar isso em classe social, você vê que sim. Né? Então, eu estou dando muito mais poder. Claro que o endividamento cresce, uma série de coisas, né? Mas sim, acho que está mais incluso. Hoje a gente vê mais pessoas, a idade nem tanto, mas ficando mais velhas e continuando o hábito de consumo pela internet. E eu acho que o número só cresce. Claro que agora, o ano que vem que a gente vai entender mais por causa da participação do Pix, mas eu acho que a gente ainda atinge um número maior de novos consumidores, sabe? Ao invés de dividir realmente a fatia. E vem aí o Pix parcelado também, Exato. né? Qual é a expectativa de vocês? Hoje a gente não fez nenhum movimento, nenhuma integração por causa da regulamentação do Banco Central, mas à medida que vier, acho que tem diversos parceiros que já estão preparados para a gente integrar. A gente tem até prospectos falando, olha, já tenho o Pix parcelado, eu vou trabalhar com isso e tal. A Tuna optou por não ter no momento, até por a regulamentação. Sim. Mas, assim, se eu fosse só um software, tudo bem. Mas como as regras se aplicam a mim, porque eu sou subadquirente também, então a gente vai mais devagar, né? O Pix parcelado também é um ponto de atenção, né? Porque com quem fica a inadimplência disso, Então, né? esse é um bom ponto. Teve ferramenta aí que morreu. Exato. Mas tem outras também ainda que estão no mercado que falam, não, é comigo. Eu resolvo, né? Mas quanto isso custa? Então, assim, acho que é Exatamente. importante entender todo o processo, porque é que nem o chargeback. Né? Você precisa conhecer todo o processo, porque não adianta eu te apresentar um custo que você não sabia que existia e como funcionava por cada fase do processo de disputa, né? Então, Cara, foi muito louco isso. Eu assinei o contrato, só que nos bastidores eu soube antes do anúncio. E aí eu falei, putz, mano, era assim, eu ia testar, né? Não sei se ia dar certo. Eu acho que esse lance da empresa assumir o risco da inadimplência, assim, pro lojista é muito bom, beleza, ali na hora. Mas, cara, a conta vai chegar. eu concordo. Sempre chega, né? O que acontece, cara? Qual é o fluxo? Porque pra gente é vendido que, ó, o Pix parcelado, a gente assume, beleza, não sei o quê. Aí eu dou um boom de venda aqui, porque quem não tinha condição vai conseguir comprar com Pix parcelado, e eu não consigo pensar a longo prazo. Do nada morre o negócio. Assim, porque a mesma lógica que ele usa para falar que quem não consegue paga Pix parcelado, ele vai comprometer a renda dele de alguma outra forma, é um risco gigantesco, isso vai ficar caro. Em algum momento o lojista também vai ser acionado, então não vejo vantagem também. Acho muito delicado e acho que o desafio, no caso para vocês que são dessa área, tá mais para a nova geração, que é tudo mais rápido e daqui a pouco quer pagar com, não sei, não tem nada contra, tá? Mas quer pagar com dança no TikTok, sei lá, alguma coisa do tipo. E pode ser que aconteça. Pode usar, né? Os pontos, as moedas que ele tem lá. Exato, enfim, pode ser que aconteça. Com certeza. E aí, para isso, acho que a gente está longe de estar preparado. Sabe que são poucas as operações que já olham para isso com o programa de fidelidade convertido, né? E não integrando direto com algum parceiro de benefício. Mas já existe algo nesse sentido, né? O TikTok agora fez um grande evento e vai ter uma transformação muito grande. A entrada do marketplace no Brasil do TikTok também, acho que muda muita coisa. Então a gente está de olho, né? Eu acho que... Cara, eu acho o TikTok uma ferramenta importante, dependendo do... Não sei se para todos, mas dependendo do nicho. Eu, quando estava na Gama, a gente começou a negociar a abertura de loja lá no TikTok. Mas assim, é muito difícil, ainda é um pouco burocrático. Mas quando você vem com essa ideia, você já estreita a relação e tudo mais, dá mais opção para o cliente. E é um mundo de oportunidade também. Quando você tem contato com o TikTok, você vê tudo que estão fazendo ali, você fala, caramba, assim, tem que... Por um lado, eu acho que não sei se aplica a todos, e o marketplace acho que quebra isso, a todos os segmentos, né? A própria Gama e tal. Mas eu acho que para os prioritários, assim, moda, cosmética, é tudo muito viral. Nossa, é um super negócio, né? Você tá ali, você já compra e acabou. Isso aí você usa todo o poder da influência e aí que cruza em algum momento as avaliações converterem em alguma coisa, né? Que eu posso usar como meio de pagamento. Não sei, então... Boa. Tem alguma pergunta boa aí, Jorge? Demais.
Cara, o que você vê de novidades, coisas que vão vir aí para os próximos anos na questão de meio de pagamento, coisas que ainda não estão no radar aí das pessoas comuns que não estão dentro do mercado? Posso complementar? Claro. Por favor. Qual sua avaliação, não só para meio de pagamento, tá? Mas qual sua avaliação de 2023, que foi o primeiro ano literalmente fora da bolha de pandemia? Uhum. E o que você acha que vem para 2024, que pode melhorar de forma geral no digital para 2024? Acho que a gente passou por um ano desafiador e que antes a gente via algo desafiador, então vamos falar de pagamento. Eu vou autenticar uma transação, e aí eu tenho um ponto de fricção. Nossa, descobrimos ali, claro que a jornada do cliente é importante, o cliente tem que estar no centro de suas decisões, foi meio disruptivo e veio muito por causa da pandemia. Quando a gente sai da pandemia, a gente vê que existe um funil de pagamento a ser analisado, né? Eu analisava o front, agora eu preciso mexer ali. Por quê? Foi um ano desafiador, eu preciso mexer em custo. Como é que eu mexo em custo, né? Fora layoffs e etc. que existiram, acho que é olhar mesmo ali onde você está perdendo, onde você está ganhando, onde você tem oportunidade. Falando de pagamento, é testar muito do que tem aderência, né? Então, as carteiras digitais estando integradas ali, beleza. Tudo que eu compro, eu gostaria muito que aceitasse Apple Pay, por exemplo. E aí a gente vê que Google Pay e Apple Pay estão ali já fazendo algumas parcerias bem estratégicas e movimentos. Então, essa é uma coisa, né? Eu não posso limitar o cliente à minha loja, ao contrário, né? O que ele mais usa, o que é mais conveniente e, principalmente, se eu crio uma fidelização, uma recorrência, se eu permito parcelar utilizando esses métodos, enfim. E aí, falando do lojista, entender o que faz sentido. Então, de acordo com o seu perfil, você já sabe o que ele usa mais ou menos de device, o que você precisa ter primeiro. E permitir, sei lá, posso usar o parcelamento? Eu posso usar o meu contrato com o adquirente para pagar pelo Apple Pay, por exemplo? Então, tem que ter flexibilidade. E aí, permitir usar mais de uma forma de pagamento, olhar para essa questão de tudo que é novo, porque antes, quando eu estava falando do CRO, o cliente meio que tinha uma quebra ali, né, no funil, porque, teve um ponto de fricção. Mas agora, será que ele está achando tão ruim? Vamos testar? Né, o NuPay já provou que, eu estou levando para lá. Aí vem o 3DS. Existem formas de fazer hoje o 3DS. Tem com fricção e tem sem fricção. Né? Vem um IDPay da Único. Eu faço uma biometria facial, a Tuna integrou isso hoje no checkout. Então, eu olho ali para o checkout e eu já faço reconhecimento. Porque antes eu mandava uma mensagem, um WhatsApp, e em nome da Único. O cara nem sabe quem é Único, não fazia validação. Tinha um ponto de fricção. Então, mas aí eu mando um e-mail. Né? Será que é o melhor? Aí eu posso integrar o WhatsApp Business do cara para ele saber que eu estou falando da loja mesmo e pedir essa validação. Será que ele vai tirar essa selfie? Tem que ter prova de vida? Será que ele vai fazer? Então, deixa no checkout, explica para ele o que vai rolar. Então, acho que está aberto a tudo isso, assim, porque está mudando bastante. Muita coisa, cara. Muito. Muita coisa para a gente olhar. Reconhecimento por voz. Então, fala-se muito de muita coisa, né? Mas aí a própria inteligência artificial pode jogar contra. Então, tem que estar monitorando aí tudo que... Eu tenho dificuldade para utilizar o Apple Pay em algumas lojas que eu gostaria de utilizar. Total. E o NuPay, por exemplo, eu cheguei a te perguntar, cara, se funciona e tal, porque eu vejo que tem a possibilidade de pagar ali com o NuPay, mas eu não uso por medo. Não sei por quê. Eu, por exemplo, eu não usava o Nubank, porque eu tenho mais parceria com outros bancos, mas quando eu vejo a facilidade, porque não tem Apple Pay na loja, porque já seria ali, reconhece, pronto, pagou. Mas quando eu vejo a facilidade, eu falo, vou usar o Nubank, porque já resolve aqui e pronto. Então, acho que quem é heavy user, a gente precisa olhar e estimular cada vez mais. No dia a dia é importante, né? Você tá na correria, muito. Pagou, A gente vive um em reunião, Exatamente. Então às vezes eu preciso... a papai da minha filha falou que faltou alguma coisa. Tem que entrar rapidinho ali, comprar um negócio, Rappi, iFood, mandar entregar, isso funciona já, mas ir para as outras lojas, se faltar outra coisa. Então, eu olharia muito para esses métodos. Show de bola. Show de bola. As fintechs estão fazendo os bancos antigos aí se movimentarem, né? Muito. Então, como que você vê a evolução desse mercado, desses bancos mais tradicionais? Como você vê a movimentação desses bancos hoje? Tudo demora mais, porque são grandes instituições, né? E olhar para isso. Mas, assim, o que eu vejo é uma transformação de já existir a área digital, de já existir segmentação dentro da área digital, quem cuida do quê. Então, tem a frente do marketplace, tem a frente, né? Não só de revender, mas de dar atenção a isso.
e que cada vez mais, dentro do que eles podem, eles vão se integrando algumas soluções para facilitar para o mercado como um todo essa autenticação ou, né, validações novas, que é benéfico para eles, porque eles estão aumentando a base ali deles, o conhecimento, e também estão ajudando o mercado como um todo. Isso, posso te dizer que esse ano, do ano passado para esse, eu vi que o timing agora está apertado para eles, sabe? Vi eles se mexerem mais do que era, não, meu processo é assim, você que espere tantos dias, hoje não mais. Então, Acho que diferente das fintechs, quando eles também engatam alguma coisa, aí é difícil segurar, né? total. Eu mesmo sou muito fã do Banco Inter, que é super completo. Total. E aí tem de tudo. Aí eu gosto muito do Nubank. Aí quando eu procuro alguma coisa que eu preciso no Nubank, putz, não tem. Aí eu vou pro Inter. Eu gosto do Inter, mas não gosto de usar o Inter. Então, muito eu sou doido. muito dessas. Às vezes você me pergunta, por que você tem, sei lá, três Engraçado contas? isso. É porque cada um eu gosto de uma coisa. É. E eu faço, sei lá, um investimento em um, o outro... Então, mas, né, em algum momento eu acho que a gente vai ter que... Quando todos caminharem para isso, e eu acho que o Nubank, ele foi meio disruptivo nisso e fez os outros correrem atrás. Sim. Mas hoje, por exemplo, quando você conversa com o pessoal da Único, eles têm um acordo com todos os bancos para poder fazer essa validação. E aí você entende mais o processo do lado deles também e do banco, né? Ainda mais quando eu falo de dado, quando eu falo de uma série de coisas, mas tem avançado muito mais rápido. Show de bola. Show de bola. Bom, o nosso tempo tá acabando. Acho que o Lucas deve ter mais alguma pergunta aí. Acho que não. Eu Foi vou tudo. fazer a proposta e vai sair daqui assinado. Ah, é Prometo. verdade. Cara, me ajuda. Eu preciso ter vocês na minha loja. No próximo podcast você já fala, pessoal, só retomando aquele assunto, tá Exatamente. fechado. Rê, deixa um recado pro pessoal aí. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, mas deixa uma mensagem pra galera. Primeiro, obrigada. Adorei, tô sempre em casa, vocês são incríveis. Show. Gente, quem quiser conhecer a Tuna, a gente está aqui, eu bater um papo sobre parcerias, pagamentos. Eu acho que a gente não está limitado só ao orquestrador. Então, o mercado, se você tem uma dúvida, se você quer trocar melhores práticas, quer conhecer o que outros varejistas fazem, acho que tanto o pessoal do grupo está super disposto a fazer a ponte. E a gente faz parte, a gente também pode levar em clientes nossos para vocês trocarem uma ideia. A ideia é que o mercado tenha mais conhecimento e que a gente ganhe todo mundo. Show de bola. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Jorge. Finaliza pra nós aí hoje, vai, Lucas. Ixi, Maria, vai dar ruim. Então, obrigado, Jorge. Obrigado pela presença, Renata. Obrigada a você. Bom, ficamos por aqui. Esse foi mais um Caixa Preta. Assista, curta, compartilhe, ativa o sininho. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.